Imagens ao vivo do ginásio de esportes Chico Neto, onde daqui a pouco, às 8 da noite, acontece o seminário do médium espírita Divaldo Pereira Franco. Como você pode ver, as arquibancadas já recebem um público bastante importante e neste momento o médium Divaldo Pereira Franco está assinando autógrafos como você pode ver no lado esquerdo, próprio na entrada do ginásio de esportes. O calor aqui é muito grande, o ar-condicionado não está funcionando, mas lembrando que é uma palestra imperdível para quem gosta de espiritualidade. Portanto, a partir das 8 da noite acontece aqui o seminário com o médium Divaldo Pereira Franco. A entrada no ginásio de esportes Chico Neto para assistir a palestra de Divaldo Pereira Franco é gratuita. Está chegando o médium Divaldo Pereira Franco. Boa noite, Divaldo. Tudo bem? Não, minha filha, a entrevista é muito séria. Eu queria falar com o senhor um minutinho. Tudo bem. Ok, sem problemas. Continua. Nós tentamos falar com o Divaldo Franco Pereira, vamos ver se no final dessa conferência da Sociedade Espírita de Maringá conseguimos falar com ele. Divaldo Pereira Franco tem 93 anos de idade e já escreveu mais de 250 livros. E o calor aqui no ginásio de esportes é muito grande e essa palestra tem previsão para durar cerca de 1 hora e 15 minutos. É compreensível até que ele não quis falar com a gente, não quis falar com ninguém. Na verdade, outros órgãos tentaram conversar com ele. Como você pode ver, ele está em uma cadeira de rodas e muitas pessoas em torno a ele para conduzi-lo até o palco. Como nós já havíamos dito, então aqui no ginásio de esportes Chico Neto, daqui a pouco começa essa conferência com o médium espírita Divaldo Pereira Franco, de 93 anos de idade. E você acompanhou ao vivo esse flash, essa nossa tentativa de fazer a entrevista com ele. Ele falou que a entrevista é uma coisa muito séria, que precisa de mais tempo. E nós vamos aguardar, vamos assistir aqui a palestra, o seminário, e no final a gente volta para tentar novamente conversar com ele. E queremos submeter ao Divaldo alguns temas que não são necessariamente espíritas, mas são de espiritualidade. Agora vamos dar uma caminhada um pouco aqui no ginásio de esportes, para que vocês possam ter a dimensão da quantidade de pessoas de toda a região vieram para assistir. Ligiane Ciola. Nós vamos atender pela entrevista e vamos mostrar também alguns momentos desse encontro da 22ª Conferência Espírita que acontece aqui no ginásio Chico Neto com Divaldo Franco Pereira. Nós vamos chegar mais próximo ali. Estamos vendo que até o prefeito Ulisses Maia está presente nessa conferência, próximo ao palco ali, o prefeito Ulisses Maia e tantas pessoas. Devagar o estádio está lotando, o ginásio está lotando e as pessoas são curiosas para saber o que este homem exponente da mediunidade da sociedade espírita tem a falar à sociedade de Maringá. Tira a mão. Bem, nós estamos posicionados aqui praticamente atrás do palco montado para a conferência. E nós vamos acompanhar com essa perspectiva alguns momentos, o início dessa conferência que já está para começar. Como você pode ver nas imagens, as pessoas aí improvisando leques, porque o calor é muito intenso aqui no ginásio de esportes.
Chico Neto e o médio Divaldo Pereira Franco já está sentado ali pronto para começar a conferência. Nós perguntamos aqui ao pessoal da organização sobre a questão do ar-condicionado, já que em Maringá hoje nós tivemos uma temperatura muito próxima a 34 graus e esse ginásio aqui, historicamente, quando o ar não está funcionando, é realmente quase insuportável. E agora à noite eu garanto para vocês que a temperatura aqui está muito, mas muito alta mesmo. O ginásio já está, a parte não que lateral ao palco e frontal ao palco, as laterais, né, ao palco e a frontal estão praticamente todas tomadas. Essa não é a primeira vez que Divaldo Pereira Franco vem a Maringá, e toda vez que ele vem a Maringá encontra sempre um público muito importante, com caravanas que provêm de várias cidades da região. Nós estamos nos movimentando novamente aqui para ver se a gente se posiciona do outro lado do palco, para encontrar uma posição que favoreça mais para a gente poder acompanhar o início da conferência. Gente, tá realmente muito calor. Podemos descer aqui. Portanto, vamos repetir imagens ao vivo aqui do ginásio de esportes Chico Neto, em Maringá. Público bastante importante para acompanhar a conferência de Divaldo Pereira Franco, o médium de 93 anos, que já escreveu mais de 250 livros, todos eles psicografados. Para você que se sintonizou agora aqui em Olfato Maringá, as imagens são do ginásio de esporte Chico Neto, onde acontece a palestra, o seminário com o médium Divaldo Pereira Franco. Boa noite. Damos as boas-vindas ao público presente e aos internautas sintonizados pela TV Mansão do Caminho e canal da MEI, a 22ª Conferência Estadual Espírita, promovida pela Federação Espírita do Pará, nesta noite em Maringá, com apoio da 7ª União Regional Espírita, com sede nesta cidade. Boa noite. Pedimos atenção para alguns lembretes. Este local possui portões de saída localizados à minha frente, atrás e ao meu lado esquerdo. Neste ginásio há também banheiros à minha frente, atrás, dos lados direito e esquerdo. Bebedouros ao lado esquerdo. Equipe de segurança e brigadistas preparados para qualquer tipo de emergência. Contamos ainda com uma equipe de apoio devidamente identificada para atender a quaisquer dúvidas. Informamos que a circulação da quadra não está permitida para a preservação da infraestrutura.
Divaldo Pereira Franco receberá alimentos e concederá autógrafos ao lado do ponto de venda de livros da Mansão do Caminho. Por último, pedimos a gentileza de desligarem seus celulares ou colocarem os aparelhos no modo silencioso. Vamos à apresentação das autoridades e convidados que compõem a mesa diretiva desta atividade, que faz parte da 22ª Conferência Estadual Espírita. Começando pela minha extrema direita, Luiz Henrique da Silva, presidente da Federação Espírita do Paraná. Ao seu lado, Juan Danilo Rodrigues, trabalhador da Mansão do Caminho. O conferencista da noite, Divaldo Pereira Franco, e que será apresentado a seguir. Ao seu lado, sabemos que esse não é um ângulo muito favorável e não muito convencional, mas nós queremos, na verdade, mostrar o clima que se respira aqui no ginásio de esportes Chico Neto. E nesse momento o mestre de cerimônia está apresentando os convidados e daqui a pouco começa a palestra. Cumprimentamos os conselheiros efetivos da Federação Espírita do Paraná presentes, os senhores Danilo Arruda da Luz, Lanes Bolhevat Chuchuli, Osvaldo Monteiro e a senhora Vânia Maria de Souza. Cumprimentamos os presidentes das Uniões Regionais Espíritas presentes, o senhor Carlos Fransolim, da 9ª União Regional Espírita, o senhor Laudelino Risso, da 10ª União Regional Espírita, e a senhora Neuza Ciríaco Coppola, da 11ª União Regional Espírita. Cumprimentamos a Interregional Noroeste na pessoa de seu secretário, o senhor Marcelo Pinesi Pereira. Cumprimentamos os representantes do GDI, Grupo de Diálogo Interreligioso de Maringá, na pessoa de seu coordenador, o senhor Irivaldo Joaquim de Souza. Agradecemos também a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Convidamos o senhor Alcídio Pereira para sua saudação ao público. Boa noite. Saudamos a todos em nome da 7ª União Regional Espírita, aqui com sede em Maringá. A 7ª União Regional Espírita, ela faz parte da União da Interregional Noroeste, que é composta pelas URES 8ª de Paranavaí, 9ª de Umuarama e 11ª de Campo Mourão. É uma grande alegria para nós sediarmos esta atividade da 22ª Conferência Estadual Espírita. Agradecemos à Federação Espírita do Paraná, na pessoa do seu presidente, senhor Luiz Henrique da Silva, por essa oportunidade. Agradecemos aos centros espíritas de Maringá, filiados à nossa 7ª União Regional Espírita, que transferiram suas atividades, cancelando suas reuniões no dia de hoje para estarem aqui conosco. Agradecemos também as caravanas de outras cidades que vieram até Maringá e estão aqui conosco nesta noite. Somos ainda imensamente gratos a Juan Danilo Rodrigues por estar conosco e a Divaldo Pereira Franco por ter aceitado o nosso convite para estar nesta conferência de hoje. Convidamos o senhor Luiz Henrique da Silva para a sua saudação ao público.
Boa noite a todos. As imagens que você está acompanhando são do Ginásio de Esportes Chico Neto. E daqui um pouquinho vai começar a conferência do Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no momento das apresentações. Órgãos de unificação, a Interregional do Noroeste e a 7ª URI, sede Maringá. Todo esse trabalho que estamos empreendendo neste período de 9 a 15 do mês de março deste ano faz parte do calendário da Federação Espírita do Paraná, aprovado pelo seu Conselho Federativo Estadual. A 22ª conferência deste ano conta com 28 conferências em todo o nosso estado. Todas as nossas interregionais estão sendo prestigiadas com conferências em todo o nosso amado e querido Paraná. Aqui, hoje, na 7ª União Regional Espírita Maringá, sentimos a alegria de contar com a participação desta equipe maravilhosa que já desde cedo tem trabalhado, se empenhado para nos oferecer este ambiente que teve a participação do prefeito da Prefeitura Municipal de Maringá na sessão deste local. Possamos todos nós, nesta noite... Para você que chegou agora, o Fato Maringá fala ao vivo do Ginásio Chico Neto, onde daqui a pouco o médium espírita Divaldo Franco Pereira participará de uma palestra que faz parte da 22ª Conferência Estadual Espírita aqui em Maringá. E vivenciarmos a doutrina espírita, os parâmetros que Jesus nos deixou. Importante neste momento estarmos unidos neste ideal para que as nossas forças superem os percalços necessários que devemos viver nesses dias de todos. No exemplo de respeito, de carinho, de união, é o que nós todos podemos demonstrar, não só para Maringá, para o nosso estado, mas para todo o nosso querido Brasil. Então é com muita alegria que nós recebemos hoje o Divaldo Pereira Franco, juntamente com o Juan Danilo, que trazem para nós muita alegria, mas também muita esperança, porque são companheiros que trazem nas suas palavras, nos seus exemplos, as estruturas que tanto precisamos para a mudança dos nossos corações. Então, em nome da Federação Espírita do Paraná, em nome da 7ª União Regional Espírita, sede Maringá, em nome da Interregional Noroeste, nós agradecemos e damos as boas-vindas a todos aqui presentes, como também aos internautas que nos acompanham pelos órgãos de divulgação aqui citados. Muito obrigado. Neste momento tão especial, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, a Deus nosso Pai,
Para você que chegou agora, o Fato Maringá fala ao vivo do ginásio Chico Neto, onde daqui a pouco acontece a conferência do espírita Divaldo Pereira Franco. Divaldo psicografou mais de 250 livros em todo o Brasil, traz a doutrina espírita e o ginásio está lotado. Faz muito calor, porque hoje o ar-condicionado aqui no Chico Neto não está funcionando. E o que a gente vê, todo mundo se abanando, porque o calor realmente está impossível. Mas todos estão ansiosos, esperando as palavras de Divaldo. E nós vamos acompanhar e vamos mostrar para você essa palestra de Divaldo. Realmente possamos dar passos firmes no sentido do nosso crescimento espiritual. Este é o propósito de aqui. Nesse momento no palco está falando o presidente da Federação Espírita do Paraná. Possamos ser a grande diferença, mas também sabemos trabalhar as diferenças com muito amor, muito carinho, muita abnegação e respeito. Em nome de Deus, de Jesus, agradecemos. Pedimos as bênçãos para que possamos ouvir o nosso Senhor Cristo. Depois da oração do presidente da Federação Paranaense Espírita, Divaldo deve começar a sua palestra. Vamos à apresentação do conferencista da noite, Divaldo Pereira Franco. Feira de Santana, no interior do estado da Bahia, considero o médico Divaldo Pereira Franco, nascido no dia 5 de maio de 1927, como um de seus filhos mais ilustres. No dia 7 de setembro de 1947, juntamente com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. E no dia 15 de agosto de 1952, deu início à magnífica obra social da Mansão do Caminho, atendendo a milhares de pessoas socialmente carentes da cidade de Salvador. Divaldo é reconhecido como um dos maiores médiuns e o maior orador espírita da atualidade. Psicografou quase 200 obras, que já alcançaram a alta cifra de... Bom, portanto, corrigindo o dado que nós informamos agora há pouco, Divaldo Pereira Franco psicografou quase 200 livros e não quase 250. Mas de qualquer maneira são tantos, né? Suas palestras, iniciadas em 1947, somam mais de 13.065 países. O movimento Você é a Paz, que Divaldo iniciou em 1998, estendeu-se por 11 estados brasileiros e 10 países. Os títulos e homenagens recebidos são inúmeros. Podemos citar que recebeu 237 homenagens do poder público, 11 de instituições civis culturais brasileiras e 28 condecorações do exterior. Divaldo Pereira Franco veio ao Paraná pela primeira vez em 1954, retornando anualmente sem interrupção, ofertando a lucidez da sua palavra. Agradecidos, passamos a palavra ao nosso Divaldo Pereira Franco. Vai começar a palestra de Divaldo Pereira Franco. Ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Maringá, digníssimas autoridades presentes e representadas, queridos membros da mesa diretora desta FPM, senhoras, senhores, queridas irmãs,
queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham através dos veículos da internet, nossos votos de muita paz. Ao tempo de Jesus, Magdala era uma cidade famosa, colocada às margens do mar da Galileia. A cidade desfrutava de um dos melhores climas do Oriente Médio. Várias vezes a rainha Cleópatra abandonara o calor terrível do Egito para repousar na deliciosa Magdala. As suas ruas eram traçadas pela linhagem grega e as mansões famosas esparramavam por avenidas longas que sempre desciam às águas mansas desse mar suave da Galileia. Também era famosa porque, entre outros eventos, ali residia uma mulher que conseguira encantar a mentalidade de Israel. Apesar de ter uma vida leviana, essa mulher desfrutava dos favores e das regalias que o poder temporal oferece aos seus eleitos. Morava em uma grande mansão de mármore de Carrara e de cipresses e coníferas que se perdiam na direção da altura, enquanto rasteiras, as flores miúdas e as violetas derramavam perfume balsâmico e a natureza. Essa mulher que se tornaria famosa era, no entanto, um ser especial. Aqueles que adotavam a doutrina mosaica asseveravam que se tratava de uma endemoniada. Periodicamente, era dominada por forças telúricas que a prostravam em um estado quase de inanição. E a sua imensa mansão era coberta pelo manto negro do silêncio. Os escravos, os servos, andavam suavemente para não perturbarem aquele estado nostálgico de cadência, ou mesmo de desvario mental. Em uma certa noite do mês de Nisan, março, abril, no calendário israelita, a porta de madeira da entrada, o estranho golpeia com uma bengala a velha madeira que ressoa no pátio. O encarregado da entrada acerca-se à postilha e vê do lado de fora um homem mal trajado que falava no estado de ansiedade e desejo falar à senhora. E sorrindo surpreendido, o porteiro respondia: possível, ela hoje não recebe. As forças do inferno governam o corpo e ela está entorpecida, como é habitual. Mas aquele homem estranho, que tem uma aparência chocante e ao mesmo tempo desperta certo respeito, volta a dizer: eu tenho permissão da senhora para trazer a resposta de uma pergunta que me fez, que nesse momento é importante para a sua vida. E o porteiro redaria, mas ela não recebe. A discussão se fez acalorada e o homem cumpriu a porta várias vezes, provocando grande ruído.
eu falarei com a senhora a qualquer preço. E empurrando o escravo líbio, adentrou-se no pátio, que estava numa situação funérea, sem as lâmpadas claras que eram acesas ao entardecer. As escravas correram e disseram-lhe: Senhor, ela não atende, mas eu tenho uma mensagem. E essa mensagem não posso transferi-la, porque ela me pediu para trazê-la de imediato, assim que eu conseguisse encontrá-la. Quando as escravas, que melhor servia a senhora, pediu-lhe que aguardasse um pouco, enquanto ia até a alcova, para ver a situação da senhora. E adentrando-se pelo longo corredor, em sandálias suaves que não provocavam ruído, abriu a cortina pesada. Pela claraboia entrava a claridade da noite estrelada, e deitada estava Marmórea, aquela mulher que despertava controvérsia, que era por uns amada e por outros detestada. A vestimenta dela caía-lhe numa capa muito profunda, apresentando a pele alfinete, e a cabeça coberta pelos fios dourados, encaracolados, davam um aspecto singular. A escrava retrocedeu o passo. Nesse momento, aquele homem estranho adentrou-se, ajoelhou-se junto ao triclínio no qual estava a dama, e falou-lhe quase desespero: Senhora, Senhora, desperte. Ele está aqui perto, Senhora. Eu venho dizer-lhe que Jesus está esperando-me da Senhora. Novamente, com a voz tocada pela terrível angústia, aquele homem do caminho gritava: Senhora, amanhã talvez não o encontre mais. Ele estia-se perto, em Cafarnaum, na casa do pescador Jonas. A meretriz, parecendo voltar do letargo profundo, descerrou os olhos e os abriu lentamente. E vendo aquele homem de joelhos aos seus pés, perguntou com uma voz pastosa: Que queres? Senhora, não vos recordais? Eu era aquele leproso que estava no caminho, por onde passastes há uma semana apenas. Vinhas em vossa videira, acompanhada do nobre, e eu me atirei ao caminho e roguei uma moeda. Eu desejo chegar a Cafarnaum para poder ter a minha lepra lavada pelo Messias de Israel. E vós abriste a cortina, soberanamente me atiraste uma moeda de ouro. Vai, e se tu encontrares esse misterioso homem, vem dizer-me: desejas que ele lave a tua lepra exterior? Mas vem falar comigo, para que ele me lave uma outra lepra que eu tenho dentro de mim mesmo. Vá, e se for verdade que ele recebe os miseráveis, vem falar com ele, porque ninguém mais desesperado do que eu. Fechasse a cortina, e dominada por uma gargalhada sinistra, mandasse os escravos conduzir: Senhora, Jesus está em Cafarnaum. O grande pescador, Simão, filho de Jonas, está recebendo em festa, mas amanhã ele parte. Ele não dorme nunca 2 noites. Em uma mesma casa, vinde, Senhora, vem. E rasgando no peito a camisa suja, o ex-leproso mostrou-lhe a pele, saudável, sem as marcas coloridas da doença
e parecendo ir tomando conta do corpo muito devagar. Então, ele te curou a ti, mas a tua lepra era de fora, a minha somente eu sei, e não acredito que ele me possa curar. Ó Senhor, ele ama aos desgraçados e aos infelizes. Vinde, Senhora. Ela me deu a cabeça, aquela cabeça de fios dourados, e falou a Maria: tu não sabes que eu sou toda podridão, eu sou planta, embora o lobo e o lírio nasça nas águas pútridas, e ainda não me deu uma frosqueira de alvura. Ele não me receberá porque todos os homens que me exploram esperam a oportunidade de lapidar-me. Hipócritas que são. Senhora, Jesus é diferente. Ele ama as multidões. A sua figura terna parece suave perfume de nave, e o seu olhar penetrante é semelhante a uma estrela que derrama claridade infinita e ilumina a noite dos corações. Vinde, Senhora, a lua já se encontra alta, e logo mais a madrugada abrirá o leque de sol, e ele se dá para longe. A mulher ainda um pouco letarga chamou uma escrava, pediu um peplo romano, cobriu a cabeça, mandou preparar uma barca, e dentro de alguns minutos, uma barca remada por 2 servos, uma meretriz e um mendigo, atravessava as águas do mar da Galileia na direção de Cafarnaum. Uma hora depois, numa praia de seixos, entre marinheiros verdes e de flores miúdas, uma casa de pedra vulcânica quadrangular repousava suavemente, como se fosse uma nave que descesse do infinito e pousasse naquele lugar. O mendigo disse: vende, Senhora. A porta do fundo está aberta. Ele vos está esperando. Ele sempre está esperando os desventurados. Ela titubeou. E ele disse: Senhora, vinde, dê-me a mão. Ela saltou trêmula. Aquela mulher desafiadora lembrou-se que fazia 10 anos. Era ainda jovem. Estava em Jerusalém, quando foi conduzida ao bordel da primeira vez. Mas na hora em que ela estava à porta do bordel, passou daqueles místicos, contadores de histórias, e ele, estendendo a mão na direção do Oriente, disse: um dia... Imagens ao vivo do Ginásio de Esportes Chico Neto. Você está assistindo a palestra de Divaldo Pereira Franco, o médium de 93 anos que já psicografou quase 200 livros. Vamos acompanhar. Não saberia dizer, era o avô. Os anos se passaram, e quando veio para a madrugada, sob a proteção do grande romano Próculo, ele ouviu o mesmo homem dizer: Eilo, que já se encontra na terra semeando bênção, e somente os desgraçados conseguem encontrá-lo. Ela sorriu. Era agora uma vendedora de ilusões. Seu palacete hospedava as grandes personagens que vinham de Roma, tantos hipócritas fariseus do santuário do templo, como os comandantes das falanges de Tibério César. Ela foi lembrando, e enquanto a noite se esvaía nos primeiros raios da madrugada, ela chegou
porta e, ao empurrá-la, bem na sala, sentado numa pedra, de costas para o mar, ela pôde ver a figura daquele homem inesquecível. Os cabelos da cor do mel caíam-lhe a albazanita sobre os ombros. Seu porte era gentil. Ele deveria ter 1,78 de altura. Era magro, mas a robustez pelas costas caracterizava o homem trabalhador. Ela perdeu. Estava acostumada a enfrentar os homens, mas aquele não era apenas um homem, era um raio do ar. Ele voltou a cabeça e ela automaticamente, utilizando-se o dialeto, falou: Rabone, mestre. E ele lhe respondeu docemente: Maria. Oh, tu me conheces? Oh, Maria. Ego omnibus pastor sum. Eu sou o pastor das almas e conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Não te espantes, pois, que eu te chame Maria. Ó Senhor, se tu sabes o meu nome, tu conheces a minha vida, tu sabes quem eu sou, e eu te venho perguntar o que devo fazer, o que devo fazer. Ó Senhor, ajuda-me. Ele sorriu. Ela estava trêmula, a doce voz parecia uma cantada de uma música sublime. E ele disse docemente: Maria, ama aos teus filhos. E ela redarguiu: desventurada que sou, não tenho filhos. Tenho feito e varado mil vezes, mas nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo ama dos filhos, eu não me refiro àqueles que saem da carne, porque as mães que amam seus filhos têm obrigação. Mas eu te peço para que ames aos filhos que não têm mães, às mães miseráveis que não têm filhos, e eu te daria a paz. Mas, Senhor, vai, Maria. Ela estava trêmula. Veio a primeira vez a sua alma debruçada, desapegue-se, qual o botão de uma rosa ao beijo cardo da primavera. Eu desejo seguir-vos e darei a minha vida, se necessário, por vós. Eu aceito, Maria. Não agora. Agora, vai e ama. O grande segredo da vida é amar. Quando nós amamos, colocamos Deus em nossa vida e a humanidade se torna irmã nossa. Um dia, Maria, eu te pedirei o testemunho do teu amor. Vai. Ela olhou entre lágrimas, deu-me a volta, alcançou a barca e de longe viu a porta ainda aberta e chegou a Magdala, quando o sol brilhava a luz da terra. Naquele dia, no palacete que morava, algo aconteceu. As escravas diziam que a Beatriz enlouquecera. A janela aberta tirava seus bens aos miseráveis da rua. Peças de tecidos, joias, objetos de valor, e cantarolava numa letra singular. Havendo abandonado tudo, inclusive tanto no que desejou entender, abriu somente um vasilhame de alabastro, onde estava guardado um raro perfume de nardo, e a roupa. Aquela roupa evocativa da noite que recomeçara a vida nova.
desapareceu pela porta, deixando escancarada a imensa missão. Foi que a partir daquele entardecer, quando Jesus pregava diante das margens do Cafarnaum, ali mesmo na Galileia, em qualquer lugar, podia-se ver no meio da multidão uma bela mulher que um dia vendia perfumes a compradores de alto preço. Passavam-se as horas e ela seguia a caravana. Os homens convidavam-na à vontade. Tu enlouqueceste. Esse Messias mentiroso é um charlatão, é um feiticeiro que simplesmente amassa. Todos o acompanham. Volta, Miriam. E ela sorria. Havia nos seus olhos agora uma luz meridiana, diferente daquela luz antiga, daquela claridade mornaça de vendeiras ilusões. Passou o primeiro mês, chegou o período em que ele saiu pelas pregações e foi de cidade em cidade, atravessou a Samaria, chegou a Jerusalém, pregou o reino de Deus pelas avenidas, perto do templo, e estava sempre acompanhado pela multidão. E aquela mulher estranha, de rara beleza, que fascinava as pessoas e tinha os olhos focados nas palavras que ele tinha. Onde quer que estivesse o rabi, ali estava Maria, a pecadora de Magdala. Certa feita ele estava de volta à Galileia, e na Galileia havia um homem muito rico, de nome Simão. Simão era o vendedor de pedras preciosas e cobrador de impostos. Era amado e era diário. Muito rico na sua fazenda em Lissa, ele tinha um hábito capricho de receber pessoas importantes. Ainda hoje é comum na sociedade. Mesmo que a pessoa seja de caráter dividido, recebe as vantagens do mundo religioso. Em banquetes que levam seu nome ao aplauso popular. E Simão, ouvindo falar de Jesus, convidou para que fosse à sua casa. Ele sabia que era amaldiçoado. Ele era um mercador de impostos, portanto era um fariseu detestado. Mas ele mandou convidar Jesus para um banquete. E para surpresa geral, Jesus aceitou. E no dia passado, acompanhado de Pedro, Tiago e João, ele atravessou a imensa ravina, aquela entrada triunfal de Simão, galardoado com joias e tecidos raros, recebeu a porta com toda a ênfase. Curvou-se, apontou a intimidade na sala e levou até a sala de refeições. Ali estavam convidados especiais, das fronteiras desde a Jordânia até as distantes terras que faziam fronteira com Israel. Instrumentos surdos, pífanos, pandeiros tocavam, e umas mulheres senuas paravam. Ali estavam os convidados de Simão. Ele, sem dizer qualquer palavra, apontou a Jesus um tempinho, uma espécie de fé romano, em que as pessoas gritavam-se para se alimentar. Então Jesus reclinou a cabeça e ficou ali no espetáculo. E os discípulos que o acompanharam não ocultavam a expressão de escândalo de ver o mestre naquele meio pouquinho, até no rosto do rabino, a presença inalterável da paz. Aquele que é portador de paz, tanto apresenta o sorriso na hora da despedida, como no momento do júbilo, e o mestre, parecendo distante das estrelas, acompanhava a ilusão dos momentos, quando de repente se escutou uma altercação. Pessoas
pessoas discutiam lá fora. E Simão levantou-se para saber dos escravos o de que se tratava. Aquele era um momento especial, talvez o maior momento da sua vida. E quando ele ia pedir para que aquilo cessasse, abriram-se alas e a meretriz apareceu. Atrevida, como tinha coragem de vir à casa de um fariseu, ela cujos pés derramavam treva e desgraça pela terra. Ela apareceu. Havia no seu rosto uma surpresa de alguém que estava no trânsito. Olhou a multidão e colheu na direção do declínio em que estava Jesus. Pegou nos pés, começou a chorar. Aí enxugados com os cabelos, todos conheciam-na e ficaram surpresos. Como é que se atrevia aquela meretriz enfrentar a sociedade e arrostar o apedrejamento no templo? Simão estava surpreso e dizia mentalmente: é um farsante, é um mentiroso. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está aos seus pés. Mas Jesus continuava tranquilo. A mulher chorava, arrebentou o vasilhame de perfume de nardo, muito raro, e passou suavemente nos pés. E Simão olhou para ele com certo asco. Jesus sorriu e disse: Simão, eu sei que tu és um bom negociante. E o psicólogo era Jesus. Simão desconcertou, era um grande elogio, e disse: verdade, eu sou muito feliz. Eu sei, Simão, tu és um bom negociante. E eu tenho um problema e gostaria de apresentar-te. Simão, havia um homem que tinha 2 devedores. Um lhe devia 100 sesterços, mais que $1 milhão. E o outro devia simplesmente alguns denários. Uma moeda pouca, 20 reais talvez. E como nem os 2 pudessem pagar, ele perdoou ambos. Simão sorriu. Todos ficaram expectantes. A minha pergunta, Simão, é: qual dos 2 mais o amor? Oh, é claro, aquele a quem mais ele perdoou. Respondesse mesmo: quando eu cheguei à tua casa, tu não me deste a bacia de água para fazer as abluções, lavar as mãos e o rosto, que é recomendado pela lei. Tu não me deixaste o rosto, como exigem as disciplinas de Moisés. No entanto, essa mulher desconhecida lava-me os pés, beija-os, derrama perfume e lava-me. Então, mulher, vá, eu te perdoo a todos os pecados. E te solicito que não voltes a pecar, porque mais se dá a quem mais dá. A meretriz antiga deu uma gargalhada louca e saiu correndo. Então Simão compreendeu que a sua hipocrisia havia sido desmascarada diante de todos. Ele teve o rei da esperança ao seu lado, mas era mesquinho, era pusilânime, gostava do ego, esquecia-se do céu. Ele preferia a aparência, a realidade muitas vezes dura e salvadora. E Maria passou a posteridade como aquela que deu tudo que tinha, muito mais do que o que tinha. Ela se deu a si mesma. E a partir daquele momento, ela passou a ser útil. A multidão que eu acompanhava, atendendo crianças órfãs das guerras, pessoas sem teto, sem agasalho, a atenuar as dores
mulheres equivocadas queriam ouvir, a dizer aos homens que o sentido da vida era maior do que as aparências do sexo. E quando ele partiu na direção de Jerusalém, atravessando as montanhas da Judéia, parou em uma pequena cidade chamada Betânia. Betânia é uma cidade próxima de Jerusalém, 6 quilômetros. Ali moravam 3 amigos seus, Lázaro, que foram considerados morto, que tiveram uma catalepsia profunda, e ele arrancou das garras do sepulcro uma jovem também de nome Maria, que era muito comum, e outra de nome Marta. Ele teve a oportunidade de chegar, e Marta ficou preocupada com os deveres que deveria atender. Maria, a jovem, acercou-se e parecia arrancar da alma pulcra daquele homem especial o que havia de mais velho e profundo. Passará a história quando a senhora Marta lhe disse: vem, Maria, vem me ajudar, nós temos hóspedes. E disse a ele: manda que ela me venha ajudar. Ele sorriu. Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada, porque os hóspedes vós sempre instruís, mas a mim nem sempre. Esse era o homem singular que daí a 2 dias partiu na direção de Jerusalém. E quando estava quase alcançando a cidade, Simão acercou-se e disse: Senhor, eu te darei a minha vida. E ele perguntou, dizendo: me amas? Ó Deus, tu sabes que eu te amo. Então, cuida do meu rebanho. Simão, tu me amas? Senhor, eu te amo e abandonei a minha família. Então, Simão, cuida do meu rebanho. E mais uma vez, pela terceira: Simão, tu me amas? Mestre, eu já te disse que te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Porque o Filho do Homem vai a Jerusalém para ser traído, para ser esbordoado, levado ao ridículo, ter o seu corpo despedaçado e plantado numa cruz de vergonha. Ó Senhor, nós não deixaremos. Ele olhou para Simão com a sua fanfarronice e disse: Simão, o gado não cantará enquanto tu, que me amas, não me negues 3 vezes. Simão disse: eu? Sim, Simão. Só se sabe o valor individual na hora do tormento. Mas, Senhor, já que tu vais morrer, não nos deixes órfãos. Está anotado no capítulo de João 14, 16, 17, 18, 25, 26, a mais bela mensagem depois do Sermão da Montanha: eu nunca vos abandonarei, eu ficarei convosco até a consumação dos séculos. Na minha ausência, eu mandarei alguém que ficará ao vosso lado para repetir as minhas lições que serão esquecidas, para dizer coisas novas que ainda não podeis receber. Eu mandarei o Consolador, o Paracleto, o Advogado. Eu não vos deixarei órfãos. Eles não entenderão. Ele desceu a Jerusalém, foi traído por um amigo que o vendeu por 10, 30 moedas de prata. Foi negado por Pedro 3 vezes. E quando o galo cantou, ele estava no poste do suplício. Olhou para Pedro:
sem dizer uma palavra, foi plantado na cruz. Ali experimentou o desvario da multidão. Enquanto a multidão estava desesperada, ele vertia sangue pelo suor, que começou a verter da véspera, quando estava no Horto das Oliveiras, aguardando a traição de Judas. A morte de Cristo é conhecida de todos. Asseveram que houve um leve terremoto. A cortina do templo rompeu-se e uma tempestade furiosa caiu sobre o Gólgota, o monte da caveira. Os amigos fugiram, todos, menos João, que era um rapaz de 16 anos. Aqueles que prometeram fidelidade ocultaram-se, mas as mulheres que tinham o hábito de ser mães permaneceram fiéis à sua mãe, Maria de Nazaré, a mãe de um amigo querido, Maria de Jerusalém, uma jovem da Via Dolorosa, a Verônica, e a ex-Beatriz, Maria de Madalena, abraçada à Mãe Santíssima, que chorava, e ela também contemplava aquele corpo que parecia uma bandeira rasgada, soltada pelo vento, até o momento em que ele gritou no dialeto local: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Senhor, está tudo consumado. A cabeça pendeu e a tempestade ruiu. Dois amigos do Sinédrio concederam permissão para sepultá-lo. Um deles, Nicodemos, com quem ele manteve o mais importante diálogo do Evangelho, ofereceu a sua sepultura nova, cavada na rocha. E José de Arimateia, o outro amigo, ofereceu os 7 metros de linho branco para envolver o cadáver, como era o diabo. Ele foi sepultado. E uma tragédia de dor se abateu sobre Jerusalém, que um dia ele declarara: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e desconheces a voz de Deus. Os discípulos amedrontados foram para a casa de Maria, aquela de Jerusalém. E a dor, o desespero tomou conta da cidade. Pilatos blasfemam, lavou as mãos, não teve a coragem moral. Ele sabia que o homem era inocente, como todos nós sabemos, mas a covardia moral nos faz recuir para estar bem diante da falsa sociedade. Lavou as mãos e deu início a um transtorno de natureza psicológica, na neurose que até hoje atormenta as criaturas humanas. Mas como a mente desse é forte, ele que teve medo de perder a assistência do imperador, o imperador em Roma caiu, a política mudou, e ele foi mandado para o exílio das terras da Suíça, onde suicidou-se no vulcão extinto. A esposa Flávia Túlia, naquele dia terrível, disse-lhe: tem cuidado com este homem, ele me perseguiu toda noite, ele é inocente. Mas Pilatos estava mais interessado em Roma do que na realidade do Espírito de Deus. Foi assim, 3 dias após, pela madrugada, Pedro, arrependido, João, que muito amou, na sua plenitude de jovem, que se fascinou pelo Evangelho, que memorizou o sermão da montanha, a mais bela
poesia da literatura universal, somente comparável 12 séculos depois, aquela prece simples, cantada por Francisco de Assis, que até hoje bate o coração da humanidade. Então João foi para preparar para o embalsamamento final. E quando chegaram, para que nós nos lembremos, a sepultura era quadrangular, cavada na rocha viva. Metade era a sala de recepção. Um pouco mais ao fundo, o cadáver era colocado de pé, ou numa parte profunda, cavada no solo. Ele foi deitado na parte inferior, todo envolto em ataduras e o lenço tradicionalmente fechando a boca, cujo maxilar se abria. Fora, uma pedra de moinho redonda para velar, para não entrar qualquer ar e decompor o cadáver mais rapidamente. Quando eles chegaram, ainda era madrugada. A pedra estava removida. Eles surpreenderam-se. Deve ter sido Herodes Antipas que mandaram roubar o cadáver, porque Jesus proibiu a voltar. E é quando eles entraram, estava vazio o túmulo, com o imenso tecido branco e o lenço. Eles ficaram aturdidos, com medo, saíram correndo. Maria de Madalena fora com ele, levando aloes, uma substância amarga que conserva a carne. Eles desceram e correram para Jerusalém. Hoje o sepulcro está dentro da cidade. Naquela época, ficava fora, 500 metros. Então, ela ficou a sós e ficou perguntando-se: mas o que aconteceu com ele? Os soldados devem ter roubado o cadáver e destruído. Ela ficou andando quando viu algo, amanhecia. A claridade do astro rei latejava a terra. E ela viu alguém de costas, supondo que era o jardineiro, perguntou: olá, Senhor, para onde levaram meu Senhor? Ele voltou-se e ela pôde ver aquele rosto resplendente. Correu para abraçá-lo. E ele disse: não toques. Ainda não fui avultado. Uma oração católica chamada o Credo narra que ao terceiro dia ele havia descido aos infernos. É uma tradição de natureza teológica de que naqueles 3 dias ele fora visitar as regiões infernais umbralinas para arrancar a alma de Judas, o traidor que optava pelo suicídio covarde. E ele estava impregnado das energias deletérias, como nós estamos hoje impregnados dessa psicosfera do ódio. Nós, criaturas da ciência da cibernética, da ciência do átomo, nós que podemos viajar ao macrocosmo, que penetramos as micropartículas, estamos com o coração cheio de madruga. Nossos sentimentos estão mesclados desse tormento do prazer, da revolta, da ansiedade, da animosidade, da inquietação. E a cultura do século XXI, que alcançou as estrelas, não tornou a sociedade melhor, nem mais feliz. Aí está o homicídio, a eutanásia está ao lado de todas as vergonhas morais, o aborto delituoso, as fugas psicológicas pela drogadição, a possibilidade, as informações mentirosas, as ambições do poder transitório,
São os tormentos desta hora. Abra o Face agora e conte em cada 10 notícias uma desgraça, ou 2. E a cultura, a beleza, cedendo lugar à promiscuidade de valores, à ausência da ética. O que é que nós podemos hoje ensinar aos nossos filhos? Se é proibido educar o filho tem razão. Ele não pode ter conflito. Então nós pais e mestres estamos dominados pelo bullying dos nossos filhos. Então eu me recordo do grande pensamento grego apresentado por Pitágoras: corrija a infância para que na idade adulta não necessite de punição. Como é que estão seus filhos? Meus filhos? Como é que está a minha ética moral? É entre meus amigos. Alguns dizemos cristãos. Será que não somos? Nós reclamamos a que nos deve respeito, não moedas. Uma coisa mais valorosa. Aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, como diz o Evangelho, de mendigo, dizem tudo contra nós. Que fizemos nós da ética socrática, da estética apresentada por Aristóteles, do pensamento platônico, ou das doutrinas de Kant? O que é que nós fizemos do pensamento dos modernos filósofos, de Albert Einstein, que diz à sua filha: eu quero contar-te um segredo, minha filha, numa carta. A sociedade irá criticar-me. Quando eu apresentei a teoria da relatividade do tempo e do espaço, em 1905, zombaram de mim. Eu agora vou dizer algo muito mais grave. O universo tem 5 forças: o eletromagnetismo, a gravidade, a força cósmica, quântica, a fraca, e o amor. Albert Einstein. O amor que vem de Deus é a maior força do universo. Então não te surpreendas, dizer do que Jesus ensinou. Aonde está o nosso amor? Ele tem a rapidez de 16 segundos de orgasmo. E depois somos humanos. O grande psiquiatra austriaco Viktor Frankl disse que as criaturas humanas estão, no século passado, coisificadas. E era por isso que a Gestapo matava os campos de extermínio, porque todo mundo era matado, não tinha nome, era coisa. O próprio Viktor Frankl, que esteve em 10 campos de extermínio, não era chamado pelo seu nome, mas pelo número. E ele então impôs que ia viver para convidar a sociedade a dividir a sua cidadania, a sua identidade, a superar as paixões e na atualidade convulsiva que estamos vivendo sob o estigma de uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde declarou ipsis verbis: o coronavírus é pandemia, mundo inteiro, mata. E é necessário termos cuidado. Mas eu me pergunto, mas eles sempre ouvem esse filamento longo que se tornou maléfico, que mata a economia, e ainda não tem perspectiva de cura, porque qualquer vacina válida demorará no mínimo 3 meses a 2 anos de experiência. Está apavorando a terra. A Itália, toda a Itália, está à margem. A Suíça está sendo colocada em quarentena
Espanha, a Inglaterra, a França, os Estados Árabes, o sul da Ásia, a China poderosa que ameaça o mundo a todo momento, que frauda o mundo, que tem indústria escrava, e que o trabalhador tem apenas 2 dias de férias. Bueno, esse é o regime democrático. Ironia, quando se faz o feriado, e que milhões voltam às ruas, 2 dias do ano de repouso. Nós, que temos tanto repouso e tão pouco trabalho, achamos que o nosso regime democrático não vale a pena, porque ainda não experimentamos a amargura da Venezuela. Eu conheço a Venezuela desde 1969. Estive lá 46 vezes. Estive em Maracaibo, o lago mais petrolífero do mundo. Eu vi o progresso de Caracas, onde estão aqueles dias do país mais rico da América do Sul. A Cuba, de 70 anos de padecimento. Eu também estive lá. Estive no hotel de luxo americano, mas estive também proferindo uma conferência na sala do governo comunista, ao lado da ministra de Religiões, a senhora Karina. E quando eu terminei a conferência, ela que é ministra do ateísmo, pegou a minha mão e disse: parabenizo o Senhor, porque minha mãe era médica espírita. Eu perguntei à senhora, disse: bem, eu sou ministra, comunista, quer dizer, materialista, por causa do salário. Onde está o ideal? E se nós formos olhando, eu poderia citar aqui os 10 dos 70 países e das 3.000 cidades que visitei, os 74 anos de idade de vida, mostrando a grandeza deste homem que mudou a história da humanidade. O vírus vai mudar a história da humanidade, mudar a economia, porque se os países pararem, se os operários vão sair de casa, porque o médico de Bérgamo foi para a televisão agora e disse: pelo amor de Deus, não saiam de casa, as ruas desertas, em toda a Itália. E então se diz: não mata a crianças, a mulheres gestantes, só mata a velhos. Eu que sou jovem de 92 anos, estou na lista, mas eu vou matar vírus, porque o mais que pode me acontecer é rasgar a velha roupa para entrar na imortalidade prometida por esse homem singular, que voltou do túmulo para dizer que a morte não existia. E foi nesse momento quando Maria disse: Senhor, Maria vai dizer a eles que eu voltei. E ela chamou, desce um pequeno monte de 15 metros apenas. Entrou no cenário onde estavam todos. Ela estava pálida. Eu acabo de ver Jesus. E eles se olharam, é homem. E tinha muita antipatia para eles. Mas hipocrisia humana. Que meus amigos, só que era isso, porque era isso assim. Negociar com essa mulher decaída. Mas eu não quero sozinha. É o velho machismo da tradição bíblica, que a mulher é um pedaço do homem, não tem integridade. Até há pouco não era nada, quase somente 100 anos, que 142 guerras foram reclamadas em Manhattan, nos Estados Unidos, no ano de 1846. Foram reclamar que trabalharem 16 horas por dia. Foram pedir para trabalhar somente 10 horas. Trancaram o braço em um edifício de madeira e tocaram fogo. Porque essa mulher não valeu nada. Era o dia 8 de março. Por isso que a grande feminista alemã, em 1900,
declarou dia 8 de março o Dia da Mulher. Então, as mulheres merecem levantar-se nem para o feminismo, para a dignidade feminina, para a autodefesa, porque nós sabemos muitas vezes o dito feminismo, vemos o feminismo mascarado de masculinidade, em que a mulher está tentando imitar o homem de pior, a prostituição, o tabaco, a droga, a rebeldia, as uniformes, crente e outras coisas. Porque ser mulher, eu li esse notado, é co-criadora por Deus. A humanidade, metade é mãe. E a outra metade, filhos dessa mãe. Então a mulher é digna de louvor, de respeito. E acima de tudo, de grande consideração. Devendo nesse momento levantar-se para mudar a história ético-moral da sociedade. Não nos acovardarmos entre os poderosos que rastejam o mundo, entre aqueles que nos prometem um mundo de glórias e depositam os seus valores no Banco do Vaticano, entre outros paraísos fiscais. Não os temamos, a vida arrebata-nos. Pobre, rico, miserável, nivela-os. E a partir dali, cada um apresenta-se exatamente como foi o que aconteceu. Quando ela disse, eu acabo de ver os homens amigos disseram, exatamente tu, gargalhada. Porque nós nunca perdoamos. Alguém erra e a gente finge que perdoa. Mas quando tem qualquer coisa, eu me lembro do seu passado, né? Pensa que eu esqueci. E o meu passado. Por isso que dizem que nós somos Adãos, gerados do pó da terra, ao qual voltaremos. Jesus veio para nos dar vida, e ela se sentiu envergonhada. Então Maria, a Santíssima, acercou-se, deu-lhe um abraço e falou suavemente, eu creio que ele te apresentou. Meu coração de mãe, diz-me que ele se te apresentou. E porque ele se apresentou à antiga mulher caída, porque foi a única que fez a transformação moral maravilhosa. Foi a única que se iluminou. Ela foi equivocada, sem dúvida. Ela desceu ao pântano, sem dúvida. Mas se nós drenarmos o pântano, nele fazemos o jardim. Se nós acendermos uma luz, apagaremos a treva. Maria de Madalena é o exemplo do que pode o Evangelho dentro de nós. E foi a partir daquele momento que ele voltou. De uma vez apareceu dentro do sinal, com as portas fechadas. Aquele que o negou, Tomé, tocou da ferida. Ele apareceu na estrada de Maús. Apareceu a 500 testemunhas na Galileia. E até hoje, ele praticamente aparece. Vai, Francesco, e levanta a minha igreja. Ele disse ao jovem Bernardone, e Francesco de Assis alterou os destinos da humanidade. Ele disse àquela Teresa de Ávila, eu te amo. Recompõe os monastérios. E Teresa de Ávila foi a doutora da igreja, a mulher mais notável do Evangelho. E quem era Teresa de Ávila? A reencarnação de Maria Madalena. Porque a nossa existência são várias. A vida é única. Mas a existência corporal são
Nós somos imortais, nós somos uma energia pensante, nós somos essa vibração do universo indescritível. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, tinha a oportunidade de dizer: a psique não morre nunca. Ela aparece de quando em quando. O cérebro, que não é o autor da consciência. A consciência é a energia pensante que o cérebro descodifica. Então Maria de Madalena acompanhou até o momento em que ele se foi. E os amigos foram pregar o Evangelho por toda parte. E pregaram o Evangelho das multidões. Foi um dia maravilhoso ali no mar da Galileia, que cada discípulo partiu para levar a boa notícia. O último foi Pedro, estava com ela. E ela disse: não posso, mãe. Tu és mulher. A mulher é fraca. Eu nunca soube que a mulher fosse fraca. Se a mulher fosse fraca, ela não aguentava o segundo parto. Porque não pode ter dor maior do que a do pai. Esse é seu, as dores renais. E ela é tão forte como a minha mãe, que teve 3 filhos, 3 abortos espontâneos. E morreu com 86 anos, dizendo: meu filho, eu vou voltar. E aqui no Paraná, na cidade de Castro, ele estava proferindo uma conferência sobre a posição de Ponta Grossa, da UNE de Ponta Grossa. Quando me voltei, minha mãe estava ao meu lado, de braços abertos, e me disse: meu filho, fale com eles que ele morre. Foi o dia maior da minha vida. E então Maria de Magdala pede a Pedro que a leve. E ele lhe roga perdão: não posso. Não tenho coragem, tenho medo de ti. Tu podes cair. Ela não entendeu. Ele se foi e ela ficou ali. Tentou trabalhar, mas ninguém deu trabalho. Nós censuramos o vício, mas não ajudamos o viciado a sair com ele. Ela bateu em portas e as mulheres diziam: volta para o prostíbulo. Os homens ofereciam novo palacete e ela sofria. Por fim, 4 dias depois, ela estava na praia, perto da casa onde conheceu Jesus, e ela ouviu uma matraca, uma tábua, uma peça metálica que os leprosos carregavam para anunciar a chegada. E ela olhou e viu um magote, homens deformados, alguns animais, crianças. Foram se aproximando, ela quis correr, mas aqueles rostos desfigurados, ela perguntou: onde ides? E um deles disse: estamos vindo da Síria e ouvimos falar de Jesus. Oh, chegastes tarde, muito tarde, e viu seus rostos mudarem pela dor. Ela diz: mas ele nos deixou a mensagem. E quando se deu conta, ela estava contando a mensagem a eles. Eles ficaram deslumbrados. Tem de bom ânimo. Ele nos aguarda. Nunca nos abandona. As autoridades vieram e expulsaram-nos para que fosse para o vale dos imundos. E quando eles iam longe, Maria de Magdala pensou: meu Deus, até hoje ninguém me quis, só eles. Deu um grito, correu, e 3 semanas depois, um grupo de leprosos entrava no vale dos imundos, acompanhados por uma mulher ainda muito bela. Diariamente, ao entardecer, em um aclive, ela falava sobre Jesus e dizia exatamente: vós, os leprosos, até um dia, eram 10 anos depois, ela se foi lavar e
e viu sobre o peito uma mancha, uma despigmentação. Ela pegou um graveto, cravou, não sentiu dor. E então naquela tarde ela disse: nós, os leprosos, e sorriu, pagarinho na carne, os hediondos crimes que na carne eu cometi. E diariamente, vários anos depois, daquela mulher fascinante, não restava nada. As orelhas cresceram, as narinas ficaram carcomidas, a ditadura perdeu-se, o seio alongou-se, o corpo ficou aberto em rosas murchas de lembrança. E ela compreendeu que ia morrer. Avisou aos seus amigos que eu tenho que ir para Éfeso, a grande cidade grega entre Roma e Jerusalém. A maior cidade da época, depois das duas citadas. Ele ia ver a Santíssima, que mora lá com João, na cidade de Éfeso, onde Paulo pregou o Evangelho e João edificou a grande igreja, cujas pedras lá estão. Todos tentaram dissuadi-la, mas ela foi. Viajava de noite para evitar o calor. E sob a sombra das árvores repousava. As crianças atinavam de migalhas. E quando ela chegou às portas da cidade, perdeu os sentidos e começou a delirar. Um casal de cristãos, ouvindo falar o nome de Maria e de João, carregou-a e levou-a ao promontório, onde até hoje está a casa de Maria, que foi reconstruída pedra por pedra, depois que a vidente alemã Emérita, no século XIX, viu a casa em que Maria se hospedou. E ela levaram-na. Maria veio, João veio de Éfeso. Durante 3 dias e 3 noites, ela estava dentro e não pôde ver a Santíssima. Morreu. Naquela madrugada, de repente, sentiu-se fora do corpo. Estava bela como outrora. Um grupo de seres angélicos cercava. As vozes cantavam a melodia. A sombra da morte desce sobre a terra, mas a vida és tua. E ela começou a promenar. Então lembrou-se de Cafarnaum, no lugar onde ela conheceu Jesus. E aquele grupo angélico atravessou o espaço ali da atual Turquia. E quando ela viu, ela estava na praia da Galileia. Olhou para o mar e viu algo luminoso caminhando. Apurou a vista. Era Jesus. Ela correu, o abraçou e disse: Rabone, Maria, já atravessaste a porta estreita. Vem buscar-te para que perdoe-lhes do paraíso. E talvez uma linda Felícia diga que naquela noite, quando os magos olharam para o céu, viram uma estrela diferente. Não era um astro, era Maria Madalena entrando no reino dos céus. De alguma sorte, nós temos um pouco de Maria de Madalena. Um pouco. Mas Jesus veio para atravessarmos a porta estreita. E nessa tarde, noite, para mim, inesquecível, uma doce voz diz: Simite, parvus,
venire a me, ó vós, vinde-me, eu vos consolarei, tomai sobre vossos ombros o meu fardo, recebei o meu jugo é leve, é suave, vinde-me, e nós entraremos no reino dos céus, agradecendo a Deus a honra inaugurável do amor a Jesus. Muito obrigado. Termina nesse momento a 22ª Conferência Estadual Espírita do médium Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco percorreu, durante a sua palestra, uma história muito conhecida, a história de Jesus, em seus vários episódios, e depois contextualizou, trazendo para os dias de hoje, inclusive falando sobre a questão do coronavírus, sobre o medo que o homem tem da morte e logicamente, na visão espiritualista, na visão espírita, disse que a vida não termina nunca. E nós vamos encerrando essa transmissão. Não era nem nossa intenção transmitir tudo, mas Divaldo Pereira Franco, com sua retórica perfeita, falou do início ao fim, sem pestanejar, sem uma pausa, sem recorrer a nenhum tipo de recurso, nem papel, nada, absolutamente. E cerca de 3.000 pessoas acompanharam esse seminário, essa conferência aqui no Ginásio de Esportes Chico Neto. Você quer ouvir algumas pessoas aqui? O Fato Maringá conclui aqui essa transmissão. Uma boa noite para você, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola, para o Fato Maringá.